Fala pessoal querido, como é que vocês estão? Espero que todos e todas estejam bem, estejam com saúde e animados e animadas para continuarmos o nosso Behavior. Hoje nós entramos no segundo módulo do Behavior. Como passa rápido, né? Já foi o módulo inteiro e agora a gente começa a nossa jornada no módulo Steven Ries, Motivation Profile. Olha, para mim, esse é um ponto central do treinamento mesmo, porque enquanto a Gallup nos leva para uma visão de talentos, esse módulo vai nos levar direto para o centro do comportamento humano. O livro de referência, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse módulo, é esse aqui, Who Am I? Quem sou eu? Esse livro não existe em português, eu estou em processo de tradução desse livro, ainda negociando com a editora. Espero que logo, logo eu consiga ter a autorização para traduzir, porque é um material que eu imagino que vai ser muito rico para pessoas e organizações poderem trabalhar melhor a sua motivação. Então esse é o material oficial desse módulo e você não precisa desse material, a menos que você realmente queira se aprofundar nesse assunto, mas no entanto, você terá bastante coisa aqui. Eu vou encaminhar para vocês, além de, claro, esse vídeo, uma série de artigos, leituras complementares, também teremos exercícios no nosso encontro ao vivo, ou seja, muita coisa para falar sobre Steven Ries. Preparados? Então vamos nessa, vamos começar o nosso assunto do segundo módulo, o módulo 2, Steven Ries Motivation Profile. Se vocês lembrarem ali daquelas duas figuras humanas que a gente apresenta no Behavior, lembra? Esse daqui? No nosso módulo anterior, nós estávamos focando nas articulações, né? Então tínhamos ali cotovelo e joelhos, mostrando que os talentos de alguma forma nos levam para nossas forças, né? Para os nossos pontos fortes. Desenvolvendo nossos talentos, nós vamos trabalhar os nossos pontos fortes. Essa era a pegada do módulo anterior. Quando a gente entra na visão do Steven Ries, como vocês podem perceber, muda um pouco a figura. E agora a gente fala de coração e pés. Por que isso? O que te move é o que você deseja. Não é à toa que no livro do Steven Ries ele escreve exatamente isso, né? Dá uma olhada. Os 16 desejos básicos que motivam nossas ações e definem as nossas personalidades. Os desejos, coração, ações, né? Eu vou agir, eu vou andar em direção àquilo. A visão do Steven Ries é justamente essa, de que o que nos move é aquilo que nós desejamos. Vamos conhecer um pouco mais desse modelo do Steven Ries. Eu imagino que vocês vão gostar. O Dr. Steven Ries, finado Dr. Steven Ries, ele criou esse modelo. Então o modelo, o Ries Profile, remonta à figura do próprio Steven Ries. Ele era professor emérito de psicologia e psiquiatria da Universidade de Ohio. E esse modelo é razoavelmente novo quando comparado com outros modelos motivacionais. Vocês vão perceber que a maior parte dos estudos motivacionais que a gente tem no mundo derivam ali do experimento de Elton Mayo, década de 20, e inclusive a hierarquia de Maslow, Frederick Herzberg, Edward Deci e Richard Ryan, Victor Vroom e uma série de autores motivacionais tem os seus estudos, o próprio McGregor, né, profissionais X e Y. Os estudos foram derivados do experimento de Hawthorne, né, que na verdade mudou tudo que a gente conhece como organizações, criando a teoria das relações humanas e mudando a visão do ser humano enquanto homo economicus, ou o ser humano movido a incentivos, pelo homo social, o ser humano movido a reconhecimento, identificando outras questões que nos movem além do que era chamado de motivação extrínseca. É muito comum vocês se depararem com esses dois conceitos de motivação intrínseca e motivação extrínseca, sendo que a motivação extrínseca, conceitualmente, é quando você busca fazer algo pelo que você vai alcançar depois de fazer aquilo. Então imagina que eu estou escrevendo um livro. Eu escrevo o livro para quê? Pelo prazer de sentar e escrever o livro, ou buscando a venda do livro, o reconhecimento do meu público depois, a noite de autógrafos que eu terei do livro, as eventuais palestras que eu posso ser chamado vir a fazer,
O que me move a escrever é o próprio ato de escrever o livro ou o que vem depois? Muitas vezes, a motivação intrínseca ela é percebida como algo mais nobre e a motivação extrínseca como algo mais fútil. Assim, poxa, tá movido pela recompensa, ou é muito mais nobre estar movido pelo propósito. Quando, na verdade, muitos autores concordam que dificilmente uma delas está presente sozinha. Normalmente você tem uma combinação dessas motivações. E algumas mais fortes, outras mais fracas, mas dificilmente você age apenas por uma delas. Já o professor Stephen Rees, ele discorda totalmente dessa divisão entre motivação intrínseca e motivação extrínseca. Para ele é tudo intrínseca. Mesmo quando você age esperando algo depois, aquela vontade de obter aquilo no final vem de dentro e é sua. Então, mesmo que você queira a recompensa da noite de autógrafos, isso vem de dentro e é seu. Então, ele discorda totalmente. É interessante você conhecer um pouco a visão do Stephen Rees, é bastante polêmica em relação às teorias motivacionais do começo do século XX, e muito interessante também. Logo depois desse vídeo, eu vou encaminhar para você um outro vídeo. E esse vídeo é uma tradução de uma palestra que o Stephen Rees deu, e na qual ele explica o modelo dele, e no meio da explicação ele fala um pouco sobre os pontos de vista do Stephen Rees. Só não fiz isso ainda porque é uma tradução, é um vídeo bem antigo, e, por exemplo, você não consegue pegar a tradução do YouTube, tem que ser feita palavra a palavra, e como o áudio é antigo, algumas são bem difíceis de escutar. Então vocês vão receber depois desse material para complementar esse nosso estudo, tá? Vamos falar um pouquinho mais do modelo do Stephen Rees. O conhecido como Rees Profile, né? É uma ferramenta científica. Isso é uma coisa bem importante. Ele valorizava muito essa validação científica. Então, todos os estudos realizados pelo Dr. Stephen Rees foram realizados dentro dos maiores rigores científicos para comprovação da teoria dele. Interessante também que a validação do modelo dele é feita por outros pesquisadores. Não é que ele validou o modelo, ele submeteu o modelo a outros pesquisadores de forma independente para que esses pesquisadores pudessem validar cientificamente o modelo dele, quantitativamente na maior parte das vezes. E é uma ferramenta de diagnóstico validada e utilizada para identificar motivos e impulsionadores humanos. Foi essa a questão que ele quis responder. O que move as pessoas? O que impulsiona as pessoas? E baseando-se em 128 afirmações autodescritivas, você gera um perfil individual único que oferece informações para você sobre aspectos importantes para você, o que é importante para o Gino, características da minha personalidade, os traços da minha personalidade baseados naquilo que eu desejo, fatores internos e impulsionadores do meu desempenho, origens do meu comportamento, explicações para determinados comportamentos que eu tenho que estão relacionados ao que eu desejo, e isso é uma conexão muito forte com o nosso curso, com o Behavior, né? Esse módulo, de alguma forma, vai nos ajudar a entender por que as pessoas se comportam de alguma forma. E avançando um pouco mais nessa direção, você consegue entender por que uma organização se comporta de tal forma. Você consegue entender por que um time se comporta de tal forma. Quando você entende quais são os motivadores presentes naquele time, e se são os mesmos motivadores, muitas vezes isso acaba se confirmando. O próprio Stephen Rees fala sobre isso, que os opostos, na verdade, se afastam, os iguais se atraem pelos motivadores deles. Então é muito comum que a gente fique com times, fique em torno de pessoas que buscam, que desejam o mesmo que a gente, e que torna aquele time cada vez mais fortalecido naqueles desejos básicos. E o comportamento desse time muitas vezes é explicado por esse conjunto de desejos básicos que ele tem. Além disso, o sistema individual de recompensa emocional. O que nós buscamos para nos recompensar pelas nossas ações. Passa um marca-texto nesse ponto, porque mais para o final desse bate-papo eu vou falar sobre como isso tem sido utilizado, por exemplo, em gamificação e no desenvolvimento de produtos. Ao responder aquelas 128 questões, você vai chegar em uma escala de diversas intensidades para cada um desses 16 desejos básicos. Quer dizer, não é que o Gino é motivado por um e não é pelo outro. Todos nós somos motivados pelos 16. O que acontece é o nível de motivação que nós temos, que pode ser extremamente fraco ou extremamente forte. Mas todos nós, de alguma forma, temos essas necessidades. Então, primeiro ponto super importante em relação a isso.
Todos nós temos essas 16 necessidades. O que muda é a intensidade dessa necessidade que nós temos e o quanto isso vai mover a gente, em decorrência dessa intensidade de necessidade. Vamos falar rapidamente por eles. Eu não vou passar um por um, porque você depois vai ter acesso a uma leitura complementar que você pode se aprofundar bastante neles. Mas, primeiro, a aceitação, o nosso desejo de autoestima, de sermos aceitos pelas pessoas, de não recebermos críticas, de sermos validados, validação, né? Ordem, estrutura e estabilidade. Beleza, o desejo de experiências esteticamente agradáveis. Interessante aqui em relação à beleza é que no artigo original, beleza não existe. A beleza ela é descrita como romance. O que acontece é que romance é a necessidade humana de amor e sexo. E é complicado você levar esse tipo de abordagem para dentro de empresas. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um diagnóstico nas pessoas da organização, e imagina que o CEO ou que a CEO de uma organização aparece com um relatório dela com um nível máximo de romance. Qual é o impacto disso para a imagem da organização? Quais são as consequências que isso pode levar para aquele grupo, né? Quanto a pessoa pode se sentir constrangida em ser exposta dessa forma? Então, o Steven Ries acabou mudando o romance para beleza, porque ele identificou que há uma compatibilidade, né? E tem estudos também, tem pesquisas que mostram essa compatibilidade. Normalmente as pessoas que têm maior intensidade de desejo de romance também têm maior intensidade de beleza, que é o desejo de ter experiências esteticamente agradáveis. Coisas belas, coisas esteticamente bem feitas, design, né? Então ele acabou substituindo o romance por beleza. A atividade física, super autoexplicativo, é o teu desejo de se exercitar. Curiosidade, o desejo de entender as coisas. O quanto você é movido por entender o mundo que te cerca. Poder. Muita gente acha que poder é my precious, eu quero ter os poderes sobre você, autoridade, né? Na verdade, não, né? O poder, ele fala sobre influência. Se você gosta de, por exemplo, ir a lugares em que você possa palestrar sobre as suas crenças, sobre aquilo que você deseja para o mundo, se você gosta de poder influenciar as pessoas com as suas ideias, isso provavelmente é um forte desejo de poder. Pessoas que gostam de compartilhar a sua visão de mundo para influenciar os outros a terem uma visão parecida. Não quer dizer que você vá forçar as pessoas. Você quer poder falar da sua visão de mundo e, quem sabe, influenciar as pessoas para, por exemplo, uma causa social muito importante para você. Isso provavelmente é um desejo básico de poder que está falando alto ali. Alimentação, que não é fome, tá? Muita gente acaba confundindo a alimentação com fome, mas é o desejo de comer, muitas vezes, para se sentir seguro ali. O quanto você gosta, o quanto você aprecia também. Não é apenas a segurança que vem do alimento, comer para se sentir cheio, mas também é isso. No entanto, é a relação positiva com a comida. Isso é interessante, porque muita gente associa o forte desejo de alimentação por gula ou por compulsão alimentar, e são coisas totalmente diferentes. Uma pessoa ela pode ter baixo desejo básico por alimentação e ter uma compulsão alimentar ali. Ou acabar com ansiedade recorrendo à comida, e você vai ver o desejo básico dela, a alimentação, é super baixo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para você ter uma ideia do que é isso, uma pessoa que tem um alto desejo de alimentação é aquela pessoa que, por exemplo, quando vai viajar, ela gosta de parar para fazer o roteiro gastronômico. Olha, quais são os restaurantes que nós vamos e qual é a especialidade desse restaurante? Ela já fica pensando que ela vai sentar lá, vai comer um prato com aquele camarão que ela gosta, que ela nunca experimentou. Isso é uma pessoa que tem uma relação super positiva com a comida e gosta da comida, é importante para ela. Como também tem as pessoas que gostam da alimentação para se sentir seguras. Eu estou cheio, a minha necessidade de alimentação está saciada, então agora eu posso trabalhar, agora eu posso fazer outra coisa. São dois vieses desse desejo básico. Economia, o desejo de colecionar, de poupar. Quem tem input como talento da Gallup, talvez se identifique aqui também. Família, o desejo de criar os filhos, o desejo de passar tempo com os irmãos, o desejo de se dedicar à família. Cuidado com esse motivador também, porque muita gente acaba recebendo um relatório com um desejo básico de família
e acha que, na verdade, poxa, como assim? Não está dizendo que eu não gosto da minha família? Não é isso, absolutamente. Você pode ter uma pessoa que tenha forte desejo básico de família e uma relação negativa com a família. Não está legal a relação dela. Essa é a necessidade de cuidar, é a necessidade de estar próximo cuidando. Eu posso amar de paixão minha família e não ter uma necessidade tão grande de estar o tempo todo cuidando, tomando conta ali, cercando, né? Conheço pessoas que se dedicam de uma maneira incrivelmente grande às suas famílias e não necessariamente têm ali o desejo básico de família forte. Cuidado para você não rotular a si mesmo e aos outros em relação a isso. Isso não reflete uma análise qualitativa. Se você tem boas ou más relações, isso reflete o seu desejo por aquilo, certo? Isso é bem importante. Contato social. Deixa eu tirar aqui minha câmera. Não, acho que se você fizer assim funciona bem. Ótimo. Contato social é o desejo de confraternizar, estar próximo, se relacionar com as pessoas. Então, uma pessoa que tem forte desejo de contato social, ela pensa e imagina que foi promovida. A primeira coisa que ela quer fazer ali é, poxa, eu quero me conectar com os meus amigos e tomar ali um guaraná lá no restaurante para poder comemorar essa minha promoção. Vou tomar uma cerveja, vou tomar um café. E a pessoa quer confraternizar, ela quer estar perto. De novo, você pode adorar as pessoas, adorar contato social e não ter a mesma necessidade de contato social que outras pessoas têm, certo? Isso tem bastante a ver com o quanto você necessita isso. Honra. Caráter íntegro, o quanto os seus valores precisam estar refletidos em todas as suas ações. Status, também cuidado com esse motivador, porque ele às vezes faz a gente achar que status é eu quero mandar mais do que os outros, eu quero ter uma função, cargo maior, quando na verdade status não tem a ver com cargo, mas tem a ver com respeito. A pessoa que tem uma automotivação de status, ela quer ser respeitada pelo grupo. Não necessariamente como chefe do grupo. Você pode querer ser respeitada como a pessoa do grupo, por exemplo, que conhece mais sobre negociação e conflitos. A pessoa que conhece mais sobre ágil. A pessoa que conhece mais sobre gestão de projetos. Eu tenho certeza que esse motivador é muito importante para mim. Imagina um professor, o quanto o status é importante para que ele seja respeitado por aquilo que ele fala. Eu sou palestrante. Imagina se eu não for respeitado, né? Então o status é importante para mim. Cuidado para não julgar o nome do motivador. Idealismo, o desejo de justiça social, de fazer o bem, de promover um mundo melhor, de promover um mundo mais justo para que as pessoas possam ser felizes. O desejo de uma pessoa que tem forte idealismo, ela se sensibiliza demais quando enxerga a injustiça presente em alguns contextos. Ela quer tornar o mundo mais digno para as pessoas. É isso. Tranquilidade, evitar experiências de ansiedade e dor, viver em uma situação mais controlada e de mais paz. Independência, o seu desejo de autoconfiança, de ser o responsável pelas suas escolhas, de poder agir independentemente, de poder tomar as suas decisões e ir adiante sem precisar ficar consultando, sem precisar ficar concordando com muitas pessoas. Vingança, o desejo básico de revanche, o desejo básico de descontar, seja o desejo básico de briga, seja relacionado a brigar mesmo, a entrar ali e confrontar uma pessoa que de alguma forma te contrariou, ou de descontar. Se fizer isso comigo, eu vou descontar. Dessa vez você não me ajudou, né? Na próxima eu também não vou te ajudar, eu vou me alimentar disso, eu vou esperar por isso. Mais do que simplesmente reagir. A pessoa que tem desejo básico de vingança, ela busca por isso. Ela busca por oportunidades de colocar isso em prática. Isso é bem interessante. Esse modelo é muito rico e muito poderoso. A gente tem falado muito de motivação, né? E é importante também trazer algumas definições para isso. Uma delas, não é a única, muito menos a melhor, é a definição de motivação. Eu gosto bastante dessa, mas não necessariamente é a melhor para você. Você pode encontrar outras, mas elas não são incongruentes, nem mesmo ambíguas. Muitas delas são complementares, e eu entendo que é o caso dessa. Refere-se a fatores que ativam, direcionam e sustentam o seu comportamento, orientados para objetivos. Olha como está super conectado com o Steven Ries, né? Uma vez que você tenha um desejo básico, você tem um objetivo de saciar aquele desejo básico, e a sua motivação se refere aos fatores que vão ativar
esse seu desejo, direcionar as suas ações e ativar o seu comportamento, direcionar o seu comportamento e sustentar o seu comportamento até que você alcance aquilo que você quer. Os motivos ou a motivação são os porquês do seu comportamento. As necessidades ou desejos que impulsionam o comportamento e explicam por que nós fazemos o que nós fazemos. E também porque nós não fazemos o que nós não fazemos. Isso é importante. Embora não seja o meu filme favorito, o Batman tem uma cena. É uma cena forte, tá? Não vai ter imagens muito fortes na cena, mas é uma cena forte. Então eu já vou te preparando para ela. Uma cena de 30 segundos. Uma cena muito específica, que quando eu assisti ao filme, na mesma hora me veio um estalo. E depois, conversando com o meu mentor como você sabe, eu me certifiquei nesse modelo, né? Então, conversando com o meu mentor da organização que trabalha com o Risk Profile, ele me lembrou do Batman também. Ele falou, por exemplo, o Batman, ele é um cara motivado por isso. E isso me ajudou a entender boa parte dos comportamentos do Batman e boa parte do enredo daquela história toda ali, porque ele faz o que faz. Dá uma olhadinha nesse vídeo e eu já aviso que é uma cena um pouquinho forte. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. I'm vengeance. Eu sou vingança. Essa cena ela é muito forte, tanto do ponto de vista explícito, quanto do ponto de vista do que move aquela pessoa. Naquele momento, ele não é ninguém. Ele é o puro desejo de vingança. Ele é o puro desejo básico de vingança. E esse mesmo comportamento norteia as escolhas do Batman durante toda a história. E você pode ver que muitas vezes ele vai caçar esses problemas, vai caçar a encrenca. Ele sai de noite para caçar a encrenca para poder saciar o desejo básico de vingança que ele tem. Ele vai se meter no meio dos caras e ele vai porque ele tem esse desejo forte para saciar. De vingança é um dos 16 desejos básicos. Muito legal a gente ver essas coisas se materializando aí no dia a dia, né? A partir do momento que você começa a enxergar por essa lente, o mundo se torna um lugar mais claro. Principalmente porque, segundo Steven Rees, os seus desejos básicos moldam os seus traços de comportamento. Como vocês viram agora nessa cena. Os seus desejos básicos, eles moldam a sua visão de mundo. O que você chama de realidade é composto por aquilo que você vê. É composto por aquilo que você deseja. O conjunto de valores, o conjunto daquilo que você valoriza, daquilo que você deseja, vai ajudar a compor todos os filtros que você tem para enxergar o mundo a partir do que você deseja. O mundo que você vê é o reflexo daquilo que você deseja e é isso que você chama de realidade. E é interessante porque quando você começa a entender que os outros enxergam o mundo de maneira diferente, os outros têm uma realidade diferente da sua. Quando você tenta convencer alguém da sua realidade, o que você está no final do dia querendo fazer é impor àquela pessoa uma visão de valores que muitas vezes é inconsistente, incompatível com os valores dela. E aí nascem boa parte dos conflitos. Porque uma pessoa movida por um desejo básico vai enxergar o mundo a partir daquela lente. Enquanto que uma outra pessoa que não tem aquele desejo básico muito forte, simplesmente não vai enxergar o mesmo mundo que aquela outra pessoa enxerga, mesmo que ela queira. Ela não consegue enxergar. O mundo dela é moldado por aquilo que ela quer, segundo o Steven Rees. Cuidado quando eu falo aquilo que ela quer, pra gente não achar que ela quer um notebook, ela quer um celular, não é disso. São desejos maiores do que isso, né? Não são desejos materiais, são desejos maiores, são aqueles 16 desejos básicos que moldam o que a gente enxerga.
E ao mesmo tempo, a gente começa a perceber que alguns conflitos não são porque a pessoa não considera você, ou não gosta de você, ou te desrespeita, ou porque ela não tá nem aí para as coisas que são importantes para você, é porque ela realmente enxerga um mundo bem diferente do seu. E é justamente a partir dessa reflexão que a gente começa a ver alguns princípios bem interessantes, bem legais, sobre o modelo do Steven Ries. São 4 princípios que explicam a compatibilidade ou incompatibilidade de relacionamentos a partir do modelo. O primeiro é o princípio da ligação. Segundo Steven Ries, aquela história de que os opostos se atraem não existe. Os opostos se repelem. Nós iremos nos aproximar das pessoas que têm valores parecidos com os nossos, que valorizam aquilo que a gente valoriza. Isso é super explicável, né? Se a gente olhar do ponto de vista antropológico, você imagina como era difícil há 70 mil anos atrás um grupo de sapiens decidir se vai ou não levantar, caçadores e coletores, se vai ou não levantar acampamento para ir para outro lugar, se as pessoas desejam coisas diferentes? Provavelmente aquele grupo ia se dividir, porque os valores iam mover as escolhas deles. E as escolhas movidas por valores diferentes são escolhas diferentes. Para que aquele grupo possa ter a coesão necessária para ir buscar outras coisas, eles teriam que ter valores iguais. Essa hora você pode se perguntar, Gino, quer dizer que eu não posso ter um time que tenha valores diferentes? Claro que você pode. Valores, cuidado também para não confundir com valores de eu valorizo a ética, eu valorizo o respeito. Não é disso. Só quando eu digo valores, são esses valores, tá? Esses valores dos desejos básicos, especialmente. Claro que isso está bem conectado com seus valores pessoais também. Mas eu posso ter valores pessoais parecidos com pessoas que têm desejos básicos, esses valores, desejos básicos diferentes. Eu tenho certeza que a minha esposa e eu temos valores diferentes em relação a desejos básicos. Que ela valoriza desejos básicos muito mais do que eu. Um deles é a tranquilidade. Tenho certeza disso. Eu sou tomador de risco, eu gosto de coisas que me coloquem em situações de insegurança, menos insegurança física. Então, eu, por exemplo, extrema, né? Paraquedas, mas não vou. Mas, por exemplo, eu vou pescar na selva, fico uma semana dormindo dentro do barco num lugar no rio, por exemplo. A Lucimara não iria fazer um negócio desse. Ela busca tranquilidade, ela busca ter controle da situação que ela está. Ordem e tranquilidade são muito fortes para ela e são bem fracos para mim, como vocês vão ver daqui a pouquinho. E a gente consegue se relacionar muito bem, tanto que a gente se casou. Mas o que acontece é que volta e meia tinha ali um curto-circuito. E curto-circuitos fortes, muitas vezes. Porque ela quer valorizar uma coisa que eu não quero valorizar. E ela, naturalmente, a gente vai ter conflitos. Mas o que a gente tem que fazer então? Tem que sair buscando alguém que tenha os mesmos valores ou desejos básicos que você? A partir do momento que você entende que isso existe e que as pessoas estão enxergando realidades diferentes, mundos diferentes, o seu nível de tolerância também fica muito maior. E você pode se tornar mais consciente do desejo básico da outra pessoa, para que no momento que aquele comportamento que busca aquele desejo se manifeste, você tenha mais tolerância em relação àquilo, sabendo que, na verdade, aquela é a pessoa, aquela é a realidade dela que está falando alto. E não é que você não tem que entrar para provar para a pessoa que ela está errada, você não vai conseguir fazer isso. É o desejo básico dela que está gritando. E você, da mesma forma que tem os seus, pode ajudá-la nesse momento a saciar aquele desejo básico dela e também ser um pouco mais tolerante com isso, quando a pessoa, por acaso, não considerar algo muito importante para você, a partir do momento que você entende que aquela pessoa não enxerga o mesmo mundo que você. Não é que ela fez de propósito ou porque você não significa nada para ela, é porque ela realmente não valoriza aquilo geneticamente, vamos dizer assim. E ela esquece de olhar aquilo porque aquilo não faz parte da realidade dela, mas faz da sua. A gente pode se tornar um pouco mais tolerante e desenvolver intencionalmente relações melhores. Olha os outros princípios. O princípio da separação, ele é exatamente o oposto do primeiro, né? Da mesma forma que as pessoas se ligam àquelas que desejam as mesmas coisas que elas também se separam daquelas que desejam coisas diferentes. Outro é o princípio do autoabraço, bem legal esse nome, né? O self-hugging. Eu até ilustrei esse princípio aqui na imagem que está no seu PowerPoint, porque é a nossa tendência natural de pensar, de acreditarmos que os nossos valores são melhores. Não apenas para nós, viu? Mas para todo mundo.
Como essa é a realidade que a gente enxerga, a gente entende que ela é a única. E a gente quer convencer os outros de que a realidade é essa. Então, claro, mas como é que você pode não gostar disso? Como é que você pode não gostar de contato social? Como é que você pode não gostar de exercício físico? Que história é essa de você ficar tão preocupada com restaurantes? Como assim? A nossa visão de mundo vai tentar mostrar, a gente vai tentar convencer os outros de que como é que você pode estar errado? Você está contrariando a realidade. A realidade de quem, né? A nossa. A mesma coisa é o princípio do everyday tyranny, ou a tirania do cotidiana. É a nosso comportamento de todos os dias tentarmos impor os nossos valores aos outros. E não é porque a gente está fazendo isso de maldade, não. De arrogância, de egoísmo. Não. É porque nós realmente acreditamos que enxergar o mundo dessa forma vai ser melhor para eles, porque é assim que a gente enxerga. Esses 4 princípios, eles se configuram em 4 tipos de comportamentos. E se o nosso curso é o behavior, a gente tem que estar muito atento a esses quatro princípios. Por exemplo, 1. O quanto nós podemos, nas nossas organizações, estarmos cada vez mais conectados com aquelas pessoas que pensam e enxergam o mundo do mesmo jeito que a gente, e com isso nós estamos limitando a nossa visão. Estamos perdendo inovação, estamos perdendo pontos de vista, estamos cada vez mais com o pensamento do grupo dominando as nossas verdades. Lembrem que esse é um princípio. Prova disso, a gente costuma se aproximar de pessoas, a gente cria grupos no WhatsApp, a gente entra em grupos de WhatsApp, a gente entra em comunidades que conversam e que pensam da mesma forma que a gente, claro que sim. Segundo, como a gente pode estar excluindo as pessoas que enxergam o mundo de uma maneira diferente e, com isso, perdendo capacidades estratégicas também. Porque uma organização não vai viver só do que você quer. Quanto mais a gente consegue ter uma visão ampla, eu posso ter numa equipe pessoas que consigam saciar os desejos organizacionais que às vezes não são exatamente os seus. Por isso, uma equipe mais heterogênea pode ter mais condições de ajudar a organização a perseguir seus objetivos, né? Como acontece aqui. Eu tenho na minha empresa a Lucimara como minha futura CEO, porque ela enxerga coisas, ela deseja coisas, como por exemplo tranquilidade e ordem, que eu não desejo. E qual é a consequência disso a médio e longo prazo para a minha organização? Eu preciso de alguém para equilibrar isso. Do contrário, eu vou constantemente buscar risco até algum momento que eu acabe quebrando, como já aconteceu outras vezes. Olha só como manter o meu group thinking, meu pensamento de grupo, é prejudicial para o todo. É favorável para mim, mas é prejudicial para o todo. O autoabraço, o cuidado que a gente tem que ter por pregarmos aquilo que nós valorizamos para nossas organizações, para nossos times, e com isso, de alguma forma, desprezarmos o que os outros valorizam. A mesma forma, tentar impor os nossos desejos básicos para os nossos times, para os nossos pares, e perder os nossos pares por conta disso, porque eles também querem impor os desejos deles. Como a gente pode encontrar uma forma de trabalhar isso intencionalmente, né? Gino, e se eu fizer um assessment do Steven Ries? Bom, primeiro, se você fizer um assessment, você tem que comprar esse livro. Até onde eu sei, posso estar errado, tá? Até porque eu pesquisei só em alguns sites. Até onde eu sei, você não consegue fazer o assessment como na Gallup, entrar no site e comprar. Até onde eu sei, tá? Posso estar errado. A única forma que eu sei que você consegue fazer é por aqui, tá? Eu nunca vi como você compra isoladamente o código. Até porque quando eu fiz a minha formação, eu fui muito orientado a não dar código para as pessoas fazerem o assessment. Porque é necessário que a pessoa tenha uma devolutiva disso. Então, aqui já vai também uma dica para você. O fato de você fazer esse módulo não te habilita a ser coach de ninguém, hein? Cuidado para você não... Pô, eu entendo disso, então eu vou dar esse relatório que eu vou dar um coach. Você não tem essa autorização da detentora dos direitos autorais. O que você pode fazer é entender o seu próprio relatório melhor. Então, o objetivo desse módulo não é fazer com que você possa dar coach para os outros. Lembra que a gente está falando de indivíduo ainda no behavior. Gallup e Steven Ries é para você. Não entrou ninguém ainda na história. É um ser humano que é você. Isso é para você se compreender melhor. Não vai se aventurar em querer dar coach ou querer ajudar pessoas a interpretarem os relatórios delas. Até porque esse módulo, esse conteúdo, ele é muito fácil de as pessoas entrarem em estados emocionais intensos.
Aconteceu comigo isso. Porque no momento que a pessoa lê o relatório dela, ela pode se dar conta de questões muito importantes que explicam comportamentos que ela tem recorrentemente e muitas vezes associados a momentos difíceis da vida daquela pessoa. E ela pode se dar conta disso junto com você. E se você for tentar ajudar, você pode colocar a pessoa num nível de ansiedade e de frustração que pode levar a um estado de descontrole que você não vai saber como lidar com isso. Ou seja, se você tiver com alguém e essa pessoa fizer o assessment e por acaso, você fez o behavior, você conhece tal, o que você, como um bom integrante do behavior, vai fazer? Recomendar essa pessoa procurar um psicólogo, se for o caso, ou um coach certificado pelo modelo do Steven Rees. Tem vários no mundo, aqui no Brasil também tem alguns. Então, olha, procura fulano de tal, ele vai te explicar esse relatório melhor. E se, por exemplo, vier alguém falar comigo sobre o relatório e eu perceber que tem uma questão forte ali no meio, eu não tenho competência para lidar com isso como médico, psicólogo, eu vou indicar para essa pessoa que ela vai procurar um psicólogo, que ela vai procurar um profissional que realmente tenha competência para clinicamente analisar e ajudar aquela pessoa, né? Cuidado pra gente não querer ajudar os outros com isso, a gente não tem essa autorização, a menos que você faça a formação que eu fiz. E mesmo assim, linha 1 da minha formação, você não é um profissional de saúde. Ponto. Você pode analisar isso do ponto de vista do modelo, da pesquisa científica, mas não querer se aventurar na análise de saúde, porque isso é perigosíssimo. Dá uma olhadinha no meu relatório. Gino, mas tenho que mostrar os meus relatórios para todo mundo? Claro que não. Quando você faz um relatório do Steven Rees, ele é exclusivo para você. Se você quiser compartilhar com alguém, você pode, mas ele é exclusivo para você. Como você pode perceber, tem cores diferentes aqui. Laranja, azul escura e azul clara. Isso mostra uma curva normal. O que o Steven Rees fez foi esse trabalho aqui. Ó. Ele, por meio de entrevistas, e no artigo original e no próprio livro, ele explica esse processo. Eu não vou detalhar aqui porque é um processo estatístico, é um processo longo. Ele, por meio de entrevistas com muita gente, ele identificou um padrão comportamental, um padrão de desejos básicos. E como você pode ver aqui nessa curva normal, tudo que está entre menos 0,83 e mais 0,83 está em laranja. Isso quer dizer que as pessoas que têm esse nível de desejo, para cada um dos desejos básicos, a pessoa que tem esse nível entre menos 0,83 e mais 0,83 tem o desejo básico na mesma intensidade da maior parte da população humana. O seu desejo daquilo está na média da população humana. Esse é um estudo comparativo, compara você com o mundo. Então, qual o nível de desejo básico que as pessoas têm de comida? Entre menos 0,83 e mais 0,83, você tem o desejo médio da população mundial. Se você tem mais 0,84, você já começa a entrar na zona azul escura. Quer dizer que você tem um pouco mais de desejo daquilo do que a maior parte da população. A mesma coisa para se você tiver menos 0,84. Você tem menos necessidade disso do que boa parte da população. Todos nós temos alguma necessidade dessas coisas. Isso quer dizer, se eu tenho, por exemplo, a necessidade básica de atividade física, quem está entre menos 0,83 e mais 0,83 tem, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, a necessidade de correr, de fazer uma atividade, jogar uma bola uma vez por semana, tá ali. A pessoa sente essa falta, e quando ela não faz aquilo, ela experimenta um pequeno desejo de frustração. Então, poxa, uma vez a cada 15 dias eu vou jogar ali o meu futebol de salão ali com meus amigos, vou jogar meu futebol society. Eu tenho aquela necessidade, por exemplo. Se você não vai, isso vai gerando um pouquinho de frustração. Uma pessoa que tem mais 2, ela tem uma necessidade disso muito maior do que quase todo mundo. Quer dizer, quem tem mais 2 tem mais necessidade do que 98% das pessoas que andaram sobre o planeta. Quem está na faixa mais 2 tem uma necessidade enorme daquele desejo básico.
E se não alcançar aquela necessidade, se não fizer aquilo, vai se frustrar grandemente. É uma frustração muito grande. Da mesma forma, quem tem o -2. A pessoa que tem o -2, ela tem muito menos necessidade disso do que a metade da população, a média da população. Quer dizer que se ela for estimulada a ir uma vez a cada 15 dias jogar bola, ela vai se frustrar de forma enorme, porque ela tem uma necessidade de fazer isso uma vez a cada 10 anos, por exemplo. Ela tem uma baixíssima necessidade desse desejo básico. Ela não pode ser comparada com a média da população, porque ela tem muito menos do que a média. Olha só o meu score, por exemplo, para aceitação. A aceitação eu tenho mais 1,53. Esse que você está vendo aqui, ó, ainda não. Esse que você vai ver agora sim, é o meu relatório. Eu estou compartilhando com vocês de livre e espontânea vontade. Vocês nunca precisam compartilhar isso com ninguém, a menos que vocês realmente queiram compartilhar, tá? Então, olha a minha aceitação aqui. Mais 1,53. Isso quer dizer que eu tenho um desejo básico de aceitação muito maior do que boa parte da população mundial. Volta lá no gráfico, olha só onde eu tô. Tô aí praticamente no quase no ponto quase 3 desvios padrão ali, né, pra frente, onde começa o 2. 2 desvios padrão e alguma coisa pra frente, né? 2 desvios padrão, tô logo num ponto 5. Eu tô bem acima da população mundial em relação a isso. A partir de 3 desvios padrão, né, você entra aqui na zona mais 2. Dá uma olhada em honra e idealismo para mim. Mais 2. Os dois deles. Uma vez conversando com o meu mentor ali, eu falei, poxa vida, a pessoa que tem mais 2 de honra e mais 2 de idealismo, no passado era a pessoa que morria na forca, né? E ele morreu e dá risada ali comigo. Falou, putz, é verdade, né? Porque a pessoa tem honra, quer dizer, ela defende valores de uma maneira muito forte. E o que ela valoriza? Idealismo. O que é o idealismo? É justiça social. Então, isso explica muito sobre mim, né? Por que eu larguei tudo para poder abrir uma empresa que tenha como principal propósito levar a educação de forma gratuita para o mundo? Olha só que coisa, né? E pergunta pro meu time. Às vezes que eu fiquei mais revoltado em reuniões, por exemplo, uma vez de acabar com a reunião no meio, foi quantas pessoas negligenciaram de alguma forma meu propósito na empresa. Isso para mim foi muito forte. Eu peguei e falei, pessoal, para mim a reunião acabou, eu não tenho mais como continuar com ela. Olha só o meu desejo básico, meus 2 desejos básicos falando alto e influenciando o meu comportamento na reunião. Isso mostra que provavelmente eu não me dei conta de que esses 2 desejos estavam tão fortes naquela hora e que eu de alguma forma estava julgando as pessoas por não olharem o mundo do jeito que eu olho. Então eu acabei me irritando demais e acabei com a reunião ali no meio. Isso não aconteceu uma vez só, não. Embora eu esteja consciente disso, o meu desejo básico é muito forte e às vezes ele está em ação. Um que me chocou é o de saving, de economia. Olha só, mais 1,78. Muitas vezes eu achei que eu fosse gastão. Na verdade, não sou. Até o fato de eu me achar gastão é o fato de eu ter muita necessidade de economizar, de guardar. Isso muitas vezes se reflete em acúmulo. Se você vier no meu estúdio, você vai ver quantas coisas tem aqui. Não cabe mais nada aqui. Porque é o meu desejo de estar ali acumulando aquilo, guardando aquilo, poupando aquilo. Preciso ter 2 câmeras, eu tenho que ter 2 isso, para não passar aperto com relação a isso. O desejo de saving, economia é muito forte para mim. Olha a atividade física, -2. Eu tenho menos necessidade de atividade física do que 98% da população. Isso se reflete na minha saúde. E contato social, -2 também. Poxa, Gino, mas você tá o tempo todo dando aula, dando palestra. Eu adoro, gente. Eu adoro conversar. Eu adoro estar no meio das pessoas. O problema é que eu não tenho necessidade de, por exemplo, ir confraternizar. De, olha, poxa, a aula acabou, foi um sucesso. Todo mundo pro bar tomar uma cerveja. Não, como é que eu comemoro quando tudo dá certo? Fico quietinho no meu sofá 1 hora, meditando ou orando. É aí, então a minha necessidade de confraternização é mínima. Quantas vezes a Lucimara e eu tivemos conflito por conta disso? Porque ela tem muito mais necessidade disso do que eu. Ela não, né? 98% da população tem mais do que eu. Então aqui um exemplo do relatório do Steven Rees para que você possa entender. Gino, e o laranja? O laranja estou na média. Eu tenho a mesma necessidade
de família, de comida, de beleza, de ordem, de independência, do que a população mundial tem. Então eu estou na média. Se eu seguir o mundo que as pessoas criaram, eu estarei satisfeito em relação a isso. Mas as outras, que estão além da linha, requerem de mim algo mais. Eu tenho mais necessidade disso do que boa parte da população. Lembra do status que eu falei? Olha como é importante para professor. Olha, mais 1,51. Tá lá junto com a aceitação, né? Quando você estimula isso de maneira consistente, você pode começar a desenvolver nas pessoas hábitos. Quer dizer, quando você oferece à pessoa estímulos recorrentes para ela poder saciar o seu desejo básico, isso pode fazer com que aquela pessoa desenvolva um hábito daquela ação para satisfazer o seu desejo básico. Tem um experimento bastante controverso chamado Skinner Box. Pesquisa depois para você conhecer, que colocava um rato numa caixa e cada vez que ele apertava um pedal, descia ou não descia comida numa rampinha. Então ele pisa no pedal, fizeram com pombos também, uma série de animais. Cada vez que o animal pisa no pedal, desce uma comida para ele ou não desce. É imprevisível. O animal ele fica pisando recorrentemente no pedal sem parar. Não é pela comida mais. A comida começa a acumular na caixa e ele não come. Ele não está saciando a vontade dele de comer, a fome. Ele está saciando a curiosidade de saber se virá ou não virá comida. Qualquer semelhança com jogos de caça-níquel não é mera coincidência. Isso, na verdade, é um hábito que você acaba desenvolvendo nas pessoas e o hábito muitas vezes está muito perto do vício na nossa região cerebral. É o impulso para ter um comportamento com pouco ou nenhum pensamento consciente. É a pessoa que está ali colocando dinheiro no caça-níquel sem parar e ela não está percebendo que está fazendo aquilo. Esse é o hábito que foi criado. Lembra que eu falei para você que mais para o final do nosso bate-papo de hoje eu apresentaria para você dois modelos, na verdade um modelo, mas eu vou apresentar dois aqui, que trabalham hábitos. Um deles é um modelo do B.J. Fogg, tem um livro muito bacana dele chamado Micro Hábitos, Pequenas Mudanças que Mudam Tudo. Eu vou apresentar esse modelo para vocês no nosso encontro ao vivo, então eu vou deixar aqui para você vir no nosso encontro ao vivo, caso você queira conhecer mais sobre como desenvolver intencionalmente um hábito. Esse modelo eu vou apresentar ali. E hoje eu vou detalhar um pouquinho, mas vou falar mais dele também no nosso encontro ao vivo, desse livro, Hooked. O Hooked, que foi criado pelo Nir Eyal, ou Nir Eyal, já ouvi falar das duas formas, é um livro que busca desenvolver hábitos nos consumidores para que esses consumidores comprem os seus produtos e serviços, consumam os seus produtos e serviços. Ele mostra como isso é feito. Hooked no Brasil veio com uma tradução de engajado, mas o nome original ele é mais forte. É fisgado, né? Hook é anzol, lembra do Capitão Gancho ali, né? Então hook é fisgado, né? Por isso tem a linha ali conectando. Engajado é meio que um eufemismo para o hooked. O modelo Hook, criado pelo Nir Eyal, ele é um conceito desenvolvido nesse livro que descreve um processo de 4 estágios que as empresas e os desenvolvedores de produtos podem utilizar para criar produtos e serviços que se tornem parte integrante da vida das pessoas, criando hábitos e incentivando o uso recorrente. Como vocês podem perceber, esse é um assunto bastante polêmico. Esse é um assunto que requer muita discussão. E se você quiser ver esse assunto expresso num filme, tem o Dilema das Redes Sociais, que de alguma forma aborda muito isso, muito a questão de hábitos que são desenvolvidos nas pessoas de forma inconsciente, né? Como vocês podem ver, é um comportamento que a pessoa está tendo e ela não está consciente, ou pelo menos muito pouco consciente daquilo que está acontecendo. Segundo o Hooked, há 4 estágios que você vai trabalhar para desenvolver o hábito em uma pessoa, em um cliente, pelo seu serviço ou pelo seu produto, que são, começando pelo gatilho, depois ação, depois recompensa e, por fim, investimento. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. O gatilho, o primeiro pedaço, né, a primeira etapa desse modelo, trabalha qual é o estímulo interno ou externo que vai incentivar você a fazer algo.
Vou colocar aqui numa tela maior. Pronto. Ele é o estímulo inicial que vai incentivar um usuário, por exemplo, a iniciar um comportamento. Ele pode ser um gatilho externo, como uma notificação ou um e-mail, ou um gatilho interno, que pode ser, por exemplo, baseado em emoções ou pensamentos, medo, né? Escassez, né? O sentimento de escassez, ou o sentimento de desejo, né? Que a pessoa tem a vontade de posse, né? De ter algo. E emoções ou pensamentos do usuário, como tédio ou a necessidade de aprovação social, aceitação, como a gente viu agora há pouco. Uma vez que você consiga identificar quais são os gatilhos internos e externos que fazem com que aquela pessoa haja, e o modelo do Steven Rees é muito utilizado junto com esse modelo, porque os teus desejos básicos nada mais são do que anzóis para você. A sua isca, né? Se ficar pendurado na minha frente uma coisa com idealismo e honra, eu vou e mordo e puxo a linha. Porque eu busco aquilo, eu tenho desejo daquilo. Se você identifica seus desejos básicos e pendura na sua frente eles, se você não está consciente disso, você vai morder aquilo de uma maneira desenfreada, porque você busca aquilo, você tem muito mais desejo daquilo. Eu, como gosto de pescar, super me identifico com essas analogias, porque o que você faz numa pesca é identificar qual isca aqueles peixes desejam mais. Quantas vezes eu vi 3 ou 4 pescadores pescando e só um pegando peixe? Porque aquela pessoa estava apresentando para o peixe a isca que aquele peixe deseja. Ele tem várias opções, mas aquela isca ele deseja muito mais do que as outras. Isso para a gente é o nosso desejo básico. Se você apresenta para alguém que tem necessidade de aceitação, que nem eu, elogios, oportunidades de receber feedbacks positivos, eu vou morder a isca. E se eu fizer isso de forma não intencional, eu posso me prejudicar, né? Essa é a discussão que a gente vai ter depois. A questão de quais são os problemas que esse conhecimento te traz. Gosto muito daquela fala do tio do Peter Parker, né? Do Spider-Man, que junto com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. À medida que você aprende, tem esse tipo de conhecimento, você passa a ter uma responsabilidade muito grande com esse conhecimento também. O uso disso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso encontro ao vivo, inclusive. Uma vez que você acione o gatilho, o próximo passo é a ação. Qual é o comportamento que a pessoa terá? Qual é o comportamento que o usuário terá em decorrência do gatilho que você acionou? Isso muitas vezes é a ação que você deseja que a pessoa faça. Clicar num botão, fazer uma postagem em uma rede social, mandar uma mensagem a alguém, comprar alguma coisa, se cadastrar no seu site, fazer o download de um aplicativo. Essa é a ação que você espera. E ao fazer essa ação, o que ela vai encontrar? Uma vez que ela faça a ação, ela vem para o terceiro estágio. Deixa eu até mudar o meu ponteiro aqui. Gatilho vai acionar a ação e essa ação vai dar para você a sua recompensa. É o que você estava buscando. Se eu estava buscando o elogio, você vai receber o elogio. Se você estava buscando a comida, você vai receber a comida. Se você estava buscando saciar o seu desejo de contato social, você terá isso. É uma gratificação imediata, como receber, por exemplo, curtidas, que é algo que alguém que tem aceitação gosta mais do que curtidas, ou usuários, novos seguidores da sua rede social, ou comentários em uma postagem. Gente, chega a ser, às vezes, até triste isso. Mas tem muita gente que compra essas coisas, compra usuários, compra seguidores, compra curtidas, compra comentários. O que é isso, se não para saciar o seu desejo de status ou de aceitação? Isso, às vezes, é muito sério e muito difícil da pessoa perceber, a menos que ela esteja ligada realmente nessa questão, né? As recompensas variáveis são muito eficazes para criar hábito, porque elas mantêm o usuário engajado e motivado a continuar usando o produto para ter recompensas diferentes, parecido com aquela questão de curiosidade. O que será que eu vou ganhar agora, hein? O que será que vai vir agora? Muitas vezes não apenas a mesma recompensa o tempo todo, mas recompensas diferentes à medida que a pessoa tem a ação desejada. E é justamente aí que você caminha para a última etapa, depois da recompensa, que é o investimento. O investimento é o esforço que o usuário dedica para continuar usando aquele produto. Como, por exemplo, a quantidade de seguidores que você acumula, a quantidade de curtidas que você já tem, o tempo que você gastou aprendendo a utilizar aquilo, a quantidade de recursos que você já tem ali, a quantidade de templates que você tem, por exemplo, uma plataforma que eu assino, não vou falar o nome dela aqui, que eu vou criando os templates, só que eles ficam lá dentro, né? Volta e meia, eu
tenso em não renovar aquilo. Mas o que me dá a sensação de, putz, eu vou renovar? A perda dos templates que eu já criei lá dentro. Se eles me fizessem baixar, por exemplo, isso, para depois poder subir, seria melhor. Só que você não tem como baixar. Então eu não consigo, eu perco aquilo tudo, poxa, eu não quero perder, então eu vou assinar novamente aquilo. Esse é o investimento. O investimento aumenta a probabilidade do usuário retornar ao produto, ao serviço no futuro, porque cria um senso de propriedade e torna mais difícil abandonar aquilo. O objetivo desse modelo Hook é criar um ciclo contínuo de engajamento, no qual o usuário ou seu cliente passa repetidamente pelas 4 etapas. À medida que o ciclo se repete, o comportamento também se repete. E à medida que esse comportamento se repete de forma consistente, ele se torna um hábito. E a pessoa passa a fazer aquilo sem sequer se dar conta de que está fazendo. Comprando seu produto, usando seu serviço, sem sequer se questionar, sem sequer perceber o quanto aquilo está muitas vezes prejudicando ou ajudando ela também, né? É claro que o viés disso às vezes é negativo, mas isso pode ser usado para o bem. No entanto, é importante que a gente mantenha sempre em foco uma discussão ética em relação a isso, né? Porque a partir do momento que eu estou influenciando você a se comportar de acordo com seus desejos básicos, com seus motivadores intrínsecos, eu estou manipulando. E se eu faço com que você se comporte de acordo com o meu interesse e eu uso para isso o que você deseja, o que é importante para você, isso é um processo de manipulação. E como a gente pode fazer com que isso aconteça? Como a gente pode usar isso sem manipular as pessoas? Bom, essa é uma discussão enorme e é uma discussão que eu proponho que a gente tenha no nosso encontro ao vivo, que a gente leve isso adiante. E aí, como a gente pode utilizar isso de uma maneira positiva? Porque a gente pode usar isso para o bem. E uma das formas que eu enxergo é não fazer nada escondido. Não querer que a pessoa tenha aquela ação porque eu quero, mas muitas vezes porque a pessoa quer. Se ela quer ter essa ação, por que não ajudá-la a desenvolver isso intencionalmente? Eu vejo um grande problema no uso disso se for às escuras ali. Eu estou usando, eu conheço seus motivadores e eu estou fazendo técnicas para engajar você sem que você saiba. Mas se eu uso aquilo junto com você, se você participa do processo, ajudando a reconhecer o que te motiva, reconhecendo que você quer fazer aquela ação e que esses motivadores podem te ajudar a adquirir um hábito que é importante para você, isso pode ser muito positivo. Hoje, por exemplo, eu preciso adquirir o hábito de atividade física. Vocês viram isso. Eu tenho -2 desse negócio. E eu estou numa fase, no momento da minha vida, que eu estou ganhando muito peso, perdendo massa magra muito rápido. Eu quero viver mais, né? Eu quero ver minha filha crescer, eu quero poder fazer o que eu estou fazendo agora, que eu me encontrei profissionalmente depois dos 40. Eu quero fazer isso pelo resto da vida. Eu quero que o resto da vida seja muito tempo. Mas eu tenho muita dificuldade de fazer atividade física. Eu quero ajuda para poder fazer. Então, sim, eu poderia utilizar os meus desejos básicos de idealismo, de honra, de aceitação, para de alguma forma conseguir acionar os gatilhos que eu preciso para fazer essa atividade física que é bem boa para mim. Percebe como aí não tem manipulação? Aí, na verdade, tem um uso estratégico e intencional dos meus desejos básicos para fazer algo que eu quero fazer e justamente pela minha forma de chegar ao mundo eu não estou conseguindo. É isso que eu estou fazendo. Uma das coisas que me move é a pesca. Eu adoro pescar, eu adoro estar em contato com a natureza. Eu tenho um ideal muito forte com a natureza. Então, praticar pesca esportiva, estar em contato com a natureza, para mim é um ideal muito forte e me move. Comprei um caiaque. Foi uma forma que eu encontrei de, pelo menos uma vez por semana, levantar e fazer um exercício físico, que talvez me motive a fazer esteira, musculação, para poder carregar o caiaque melhor, né? Essa é a minha aposta. E você? Qual aposta você pode fazer com base no seu perfil motivacional para conseguir te ajudar a alcançar os objetivos que você quer alcançar, mas que não tá postergando, tá muitas vezes adiando demais isso, negligenciando coisas importantes na sua vida e que talvez, conhecendo melhor a si mesmo, você pode potencializar esse resultado. Espero você no nosso encontro ao vivo, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Valeu!